Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui mais uma vez, para dar continuidade, ao que nós começamos a estudar, sobre as doutrinas elementares de Cristo, Nós já vimos que são 6 os ensinos fundamentais, As doutrinas fundamentais de Cristo, Tais doutrinas, todo cristão precisa estar fundamentado, todo cristão precisa ter conhecimento dessas doutrinas, desses ensinos de Cristo, Nós vimos que são fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nós já passamos por arrependimento de obras mortas, são arrependimentos que levam à morte. Nós passamos por fé em Deus, Nós vimos que o que agrada a Deus é fé, que nós precisamos andar em fé, Fé é um estilo de vida do crente. Então hoje nós vamos dar uma passadinha aqui em batismos, Nós vemos lá que Hebreus capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ele vai elencar, esses ensinos, essas doutrinas, as quais, os crentes, precisam estar bem fundamentados, ele vai elencar, ele fala batismos, ele fala no plural. Nós já vimos que os principais são o batismo em Cristo, o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas, A ordem desses dois é irrelevante, Muitos são batizados em Cristo, mas depois que é batizado em Cristo, é batizado nas águas e depois é batizado no Espírito Santo. E muitos que são batizados em Cristo, naquele momento já são batizados no Espírito Santo. E depois é que essas pessoas, elas são batizadas nas águas. A ordem é irrelevante. Amém? O pré-requisito, como nós já vimos aqui, para a salvação, para nascer de novo, é o batismo em Cristo. É nascer de novo, Então eu já dei uma dica para você aí, o que é esse batismo em Cristo. Primeiro nós vamos ver aqui o significado dessa palavra, Essa palavra batismo, ela no seu original é baptizo, O que é que significa essa palavra, irmão Júnior? Baptizo. Baptismo, o significado dessa palavra é mergulhar, imersão, submersão. Amém? Então esse é o significado dessa palavra no original, batismo. Amém? Então hoje nós vamos ver só esse batismo em Cristo. Na próxima gravação eu vou passar para você, nós vamos estudar um pouquinho sobre o batismo nas águas e por fim nós vamos estudar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? Então lá em João capítulo 12, versículo 32, eu vou trazer aqui para você um pano de fundo, amém? Que é para nós podermos entender bem esse batismo. Então lá em João, capítulo 12, versículo 32, o próprio Jesus ele fala assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então nós sabemos que Jesus, na sua obra consumada, o pagamento de preço o qual nós que deveríamos pagar, a sentença era nossa, amém? Mas Jesus, ele pagou esse preço, e ele diz aqui, quando ele for levantado da terra, atrairia todos a ele. Então, Jesus, quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu a humanidade toda a ele. A palavra diz que Jesus, ele é a propiciação
pelos nossos pecados. E não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Então Jesus, ele pagou o preço dos pecados da humanidade inteira. E aqui fala, né? Quando ele for levantado, atrairei todos a mim. Então, quando ele foi levantado, né, como se fosse um imã, ele levando os nossos pecados, né, que na verdade eram os nossos pecados, não eram os pecados dele, não eram os pecados de Jesus, eram os nossos pecados. A sentença era minha e era sua, mas quem foi levantado na cruz foi ele. Tem uma referência aqui lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, que fala assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, 14 e 15. Então, aqui, todo aquele que crê em Cristo, né, assim como aconteceu, né, aquele povo estava doente, estavam sendo picados por serpentes, né, e Deus pede para Moisés levantar uma serpente, uma haste lá, e todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado. E aqui acontece a mesma coisa. Jesus é levantado na cruz, e todo aquele que nele crê, que fitar os olhos nele, crê, reconhecer ele como Filho de Deus, crê na sua obra consumada, crê que ele ressuscitou, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Então, da mesma forma, então, amados, Jesus, ele foi o nosso substituto. Como eu falei, aquela cruz era para mim e era para você. A sentença era minha e era sua. Mas Jesus, ele pagou o preço no meu e no seu lugar. É como se ele estivesse sendo o meu e o seu substituto. O meu e o seu substituto. É como se, levando para o natural, você tivesse uma dívida muito grande para ser paga, uma dívida impagável que você não ia ter condições de pagar de forma alguma. Você não tem condições de se salvar, nem de outra pessoa, outra ser igual a você, o seu próximo lhe salvar do lago de fogo, da sentença. É como se viesse outra pessoa, naturalmente falando, e pagando toda aquela sua dívida que você não teria condições de pagar. Essa pessoa sendo o substituto, pagando toda a sua dívida, estou falando aqui naturalmente, e você com o seu nome limpo, vamos dizer assim, você ia voltar a ter crédito aonde você chegasse. Essa pessoa, ela lhe substituiu, ela pagou o seu preço, pagou a sua dívida, aquilo que você devia. Da mesma forma Jesus fez, ele foi o nosso substituto. Você não tinha condições de pagar o que você devia, havia uma sentença de morte, separação de Deus, morte física e a segunda morte, o lago de fogo. Havia uma sentença, mas Jesus, ele foi o meu e o seu substituto. Ele pagou a nossa dívida. A palavra diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Então nós entendemos que quando ele foi levantado, nós somos atraídos a ele. Ele foi o nosso substituto. Isaías 53:5 fala isso. Ele foi o nosso substituto. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi o nosso substituto, ele nos substituiu. E fomos também identificados com ele. Precisamos entender muito bem isso aí. Fomos identificados, fomos atraídos, fomos substituídos. Ele foi o nosso substituto. E por causa disso nós nos identificamos com ele na sua ressurreição.
Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, vai falar assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados, viu aí? Primeira menção do nome batismo. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Será que você ignora isso? Fomos batizados em Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que assim, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então aqui é eu e você nos identificando com Cristo. Aqui ele está dizendo que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Isso é identificação. Amém? Então, Cristo naquela cruz nos atraiu a Ele, né? Nós somos atraídos por Ele quando Ele foi levantado na cruz, né? Juntamente com todas as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, fomos atraídos a Ele. Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Para uma nova vida. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3, diz que fomos ressuscitados com Cristo. Versículo 1, diz que fomos ressuscitados com Cristo. Isso é identificação. Eu e você fomos identificados com Cristo. No versículo 3 fala, porque vocês morreram. A mesma coisa que falou lá no versículo que eu acabei de ler, está falando aqui também, o apóstolo Paulo, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo Jesus. Amém aí? Essa segunda parte aqui, o versículo 3, né? Ele fala que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E agora a minha vida e a sua vida está escondida. Algumas versões falam escondidas em Cristo, ocultas com Cristo. Amém? O que é que isso significa? Isso aqui é muito forte, isso aqui é o processo de identificação. Amém? Eu costumo falar que quando Deus ele olha para mim e para você, ele vê Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Estamos nele. Nós fomos mergulhados nele, estamos submersos nele. Mas na frente você vai entender onde eu quero chegar. Efésios 2, versículo 6, fala a mesma coisa, que fomos ressuscitados com Cristo. Então aqui nós vemos que nós morremos, processo de identificação, nós morremos com Cristo, amém? Ele nos atraiu, amém? Juntamente com os nossos pecados, todas as nossas falhas, né? Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E estamos escondidos nele. Identificação. Aleluia! Glória a Deus! Mas, irmão Júnior, você até agora não falou, não deu para entender direito sobre esse batismo em Cristo. Vamos lá. Esse foi um pano de fundo que eu trouxe para vocês, amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, fala assim, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, amém? Você se uniu com Cristo? Você compreendeu esse processo de atração, de substituição e de identificação? Então, se você entendeu isso, você entendeu que você está oculto, escondido em Cristo. Então, se você entendeu isso, você agora é um só Espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, fala assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo.
Pois em um só Espírito não existe dois nem três Espíritos, só existe um Espírito. Por meio de um só Espírito, todos nós fomos entronizados em um só corpo. Fomos mergulhados, batizados, imersos, submersos estamos. Fomos imersos em um só corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, vai falar assim: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amém? Fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestirmos. O que é revestir? Você está com uma roupa e você coloca outra roupa por cima. Você está revestido. Você está agora entronizado em outra roupa. Outra roupa lhe vestiu, lhe cobriu, lhe escondeu. Você está entendendo? Gálatas 3:27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Batizados em Cristo. Não é batizado por, é batizados em Cristo, batizados nele. Glória a Deus. Quando acontece esse batismo, irmão Júnior, vamos lá. Vamos ver onde foi que se deu o pontapé inicial do batismo em Cristo. Então Jesus, ele depois de ressurreto, depois de ter sido glorificado, né? A palavra diz que ele passou 40 dias, né, aparecendo para os discípulos, para os seus seguidores, e um determinado dia ele chega em um determinado lugar, em um cenáculo, lá está lá os seus discípulos, e ele dá a comissão, né, para eles irem e pregarem o Evangelho, João 20:22, e a continuação fala assim: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado a ninguém, a nenhum discípulo. Mas lá em João capítulo 20, versículo 22, aqueles discípulos, aqueles seguidores que estavam naquele cenáculo, amém? Jesus sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Isso nos lembra lá em Gênesis, do princípio, né, quando Deus ele forma o homem do pó da terra e sopra do seu fôlego nas narinas do homem, e o homem passa a ser um ser vivente, passa a ter vida. A mesma forma nós vemos aqui Jesus repetindo, né? Então aqueles seguidores, eles não tinham ainda a vida, a verdadeira vida. Eles não tinham a verdadeira vida. Eles passaram a ter a verdadeira vida agora, quando Jesus sopra do fôlego dele e fala: receba o Espírito Santo. Então é aqui que se dá o pontapé inicial, amém, do novo nascimento. Aqueles discípulos que estavam naquele lugar, eles foram recriados, tiveram os seus espíritos recriados, receberam o Espírito Santo de Deus. Aqueles discípulos que estavam reunidos naquele lugar. Ali onde foi que se deu o pontapé inicial, amém, do batismo. Eles foram imersos ali em Cristo, eles receberam o Espírito Santo, eles foram entronizados agora em Cristo, agora eles faziam parte do corpo de Cristo realmente.
Vemos também a continuidade, né, desse batismo, dessa imersão, amém? Dessa submersão em Cristo. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Eram 120 na ocasião, e de repente o Espírito Santo veio sobre todos aqueles discípulos, amém? Eu creio que aqueles discípulos que estavam no cenáculo, esperando, né, a promessa do Pai, né, a promessa lá de Joel 2:28, aqueles discípulos eles já tinham recebido o Espírito Santo, porque aqui lá em João 20:22 fala que Jesus soprou sobre eles, não está falando que eram os apóstolos, falou os discípulos, né? E provavelmente nessa ocasião também tinha bastante gente, bastante discípulos, né? Uma certa quantidade, a mesma quantidade, vamos supor que tivesse lá em Atos 2, naquele cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, e naquela ocasião o Espírito Santo desceu sobre eles para revesti-los de poder. Amém? Eles receberam naquela ocasião, João 20:22, Jesus soprou o Espírito Santo para eles receberem o Espírito, certo? Dentro deles. Mas lá em Atos o Espírito veio sobre, para o revestimento de poder, para a capacitação, para que eles pudessem sair e fazer o ID, pregar o Evangelho. E milagres, poderes, maravilhas, e eu acompanhando aqueles que foram revestidos de poder naquele momento lá de Atos capítulo 2. Então aqueles discípulos que estavam lá em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, aqueles discípulos, eles receberam poder. Eu creio que eles já tinham recebido o Espírito Santo. Estou falando aqui do pontapé inicial, né, do batismo em Cristo. Como ocorreu o batismo, a imersão, a intromissão no corpo de Cristo. Primeiro foram aqueles discípulos, lá em João capítulo 20:22, quando Jesus sopra sobre eles e recebe o Espírito Santo. E agora nós vamos ver outro povo que receberam o Espírito Santo e foram também revestidos de poder. Lá em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, né, o contexto é que depois que os apóstolos, os discípulos são revestidos de poder, lá em Atos 2, que o Espírito Santo sopra sobre eles. O contexto é que depois daquilo, né, tinha muitas nações, muitos povos ali na ocasião, e eles veem o que está acontecendo e começam a questionar a conduta dos apóstolos, dos discípulos, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, né? O poder de Deus foi derramado sobre a vida deles, sobre aqueles discípulos, os apóstolos, e eles começam a questionar, e Pedro começa agora, com toda ousadia e intrepidez, começa a pregar o Evangelho, começa a pregar, né? Ele começa a trazer a realidade o que os profetas falaram a respeito de Cristo. Ele começa desde o início, começa a falar que Jesus é o Messias, o Salvador. Ele faz uma pregação, e depois que eles ouvem, aquele povo todo que estava lá, daquelas nações, né? Depois que eles ouvem a pregação de Pedro, a palavra diz lá, a partir do versículo 37, que eles ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que era para eles fazer. Que faremos, irmãos? No que Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados. É muito importante nós atentarmos aqui que Pedro fala, né? Arrependam-se, doutrina fundamental,
arrependimentos de obra morta, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Só que ele continua, para a remissão de seus pecados. Né? A gente pode até pensar, não, se arrepender e ser batizados nas águas. Não, o batismo nas águas não perdoa pecados. O batismo nas águas não perdoa pecados, não cobre pecados. O batismo nas águas é só uma simbologia do que aconteceu com você espiritualmente. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados. Então, o que Pedro está dizendo aqui, arrependam-se e reconheçam, creiam que Jesus realmente lhe atraiu, lhe substituiu, se identifique com ele, confesse ele, declare ele como seu Senhor, para a remissão dos seus pecados. Pedro continua, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, eles fazendo isso, se arrependendo, sendo batizado, imerso no corpo de Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, para a remissão dos pecados, eles receberiam o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que Jesus soprou naqueles discípulos, lá em João capítulo 20, versículo 22, recebam o Espírito Santo. Da mesma forma que eles se arrependendo, sendo batizado no nome de Jesus Cristo, imerso no corpo de Cristo, entronizado no corpo de Cristo, ele está crendo, os pecados deles remidos, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Amém, amados? Então, batismo em Cristo, amém, é ser entronizado, é ser imerso no corpo de Cristo. Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, né? Nós estamos ocultos em Cristo, escondidos nele. Cristo nos atraiu quando foi levantado na cruz, amém? Com todos os nossos erros, nossas falhas, todos os nossos pecados, tudo que havíamos cometido, ele nos atraiu, como se fosse um imã, nós morremos com ele, eu já mencionei aqui os versículos, ressuscitamos com ele, identificação, atraiu, ele nos atraiu, foi o nosso substituto, ele que pagou o preço, você não precisou pagar nada, amém? Ele foi o nosso substituto, nós nos identificamos agora, cremos que realmente nós morremos com ele, ressuscitamos com ele. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As velhas coisas ficaram para trás e tudo se fez novo, novidade de vida. Morremos, ressuscitamos, novidade de vida. Amém? Então o batismo em Cristo é simplesmente isso aí. Amém? É se arrepender, confessar Jesus, declarar que ele é o Senhor da sua vida. Amém? Crendo, não duvidando de forma alguma, pecados perdoados, mortos, ressuscitados com Cristo. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, amém? E estamos imersos nele, amém? Fomos batizados nele, fomos entronizados nele, imersos nele, submersos nele, no corpo de Cristo. Amém? Então, amados, na próxima gravação vou estar trazendo aqui para vocês uma pinceladazinha, né? Uma palhinha, né? Que não tem nem muita coisa que falar sobre o batismo nas águas, batismo do arrependimento. E
depois nós vamos finalizar com o batismo no Espírito Santo. Então, fica com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua misericórdia esteja com todos nós, no nome de Jesus. Amém?